Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. E a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Oi, Vera. Já deixou de soteropolizar? Já me paulistanizei de novo, Bocardi. Estou em casa. Bem-vinda. Muito rápido. Obrigada. Foi demais. Assim como Bolsonaro decidiu depor presencialmente, você resolveu quase que presencialmente também, por estar em São Paulo, participar do ponto final hoje, Vera Magalhães. Conta mais do Bolsonaro. Voltei para a sede aqui. Pois é, Bocardi, essa decisão do presidente, comunicada ao Supremo Tribunal Federal, surpreendeu a todos, né? Isso estava sendo discutido no interior do governo, a forma como o presidente deporia no inquérito aberto no STF que apura se houve interferência ou não política na Polícia Federal, fruto ainda daquela denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro, e ele se antecipou e decidiu dizer que comparecerá presencialmente, que vai prestar as declarações presencialmente. O Supremo estava analisando esse caso, ele ia a julgamento e a forma como teria de se dar o depoimento do presidente seria discutida pela corte. Então, o Bolsonaro fez aí mais um gesto de distensionamento político em relação ao STF. Ele já tinha feito a carta, aquela declaração à nação em que ele pedia desculpa pelos arroubos ali do dia 7 de setembro, dizia que aquilo tudo tinha sido fruto de um momento de calor ali, de um debate mais acalorado, o calor do momento, foi a expressão que ele usou, e que não mais, diria que não cumpriria decisões judiciais, nem afrontaria ministros do Supremo. De fato, desde esse dia 9 de setembro, portanto já há mais de um mês, o presidente tem moderado os seus ataques aos ministros, tem feito aquilo que disse que iria fazer. Voltou aqui e ali a duvidar da robustez do voto eletrônico, fez ali mais algumas conjecturas sobre como seria melhor o voto impresso, mas não fez mais ataques pessoais a ministros do Supremo. E agora faz mais esse gesto em busca de um entendimento com os ministros. Foi bem recebido na corte. Na hora, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito e de vários outros que tiram o sono do presidente, anunciou que Bolsonaro tinha tomado essa iniciativa e, portanto, o Supremo suspendeu a discussão a respeito de como seria o formato do depoimento. Agora resta marcar essa oitiva e o Bolsonaro deverá, portanto, estar tete a tete com o seu tão querido Alexandre de Moraes. Vão estar frente a frente nesse depoimento. E o presidente já está sonhando com um Supremo mais alinhado, né? Sonhando com a reeleição e, portanto, com a oportunidade de indicar outros ministros para o Supremo, Vera. Pois esse é o contraponto, né? O outro lado ali da moeda. A gente sabe que o Bolsonaro tem algumas ideias fixas. E uma delas é recente, nem tão recente, mas que foi bastante reforçada recentemente, é essa de que se ele for reeleito, ele terá logo no início do segundo mandato, logo no primeiro ano, 2 substituições a fazer. A gente tem aí as aposentadorias dos ministros Lewandowski e Carmen Lúcia, por idade. Então, ele já faz os cálculos e diz que com 4 ministros alinhados ao governo, já fica possível influenciar em algumas pautas, em algumas agendas do judiciário da corte mais alta, né? Ele fez essa previsão numa conversa com ruralistas. Então, é isso, de um lado ele pega leve, mas de outro ele mantém a ideia de que é possível você, de alguma maneira, influir politicamente no STF. Parece uma ideia bastante equivocada, ela não tem amparo numa realidade recente. Se a gente pensar na atuação dos ministros nomeados por Lula e Dilma Rousseff ao longo dos governos petistas, a gente teve muitos episódios em que eles votaram absolutamente contrários aos interesses do PT
na corte. O Lula nomeou Joaquim Barbosa, nomeou Carlos Aires Brito, nomeou César Peluso, todos eles votaram pela condenação de petistas na ação penal 470, o famoso mensalão. A Dilma nomeou o Edson Fachin, nomeou o Barroso, nomeou o ministro Luiz Fux, e todos eles, em algum momento, votaram a favor da Lava Jato, contra interesses do governo dela. Então, a gente, essa ideia de um alinhamento exclusivo e incondicional de ministros ao presidente que os designa, não tem aí amparo na história recente do Supremo Tribunal Federal. Se bem que o Cássio Nunes Marques até que tem atuado de uma forma bem alinhada com o governo Bolsonaro até agora, né, Vera? Sim, o Cássio Nunes Marques é a exceção que talvez confirme a regra. Ele tem até aqui votado muito alinhado. E o Bolsonaro foi, de todos esses presidentes, aquele que mais fez coro a essa ideia de alinhamento, né? Cobra isso, diz que o André Mendonça, que é o atual indicado dele para outra vaga do Supremo, a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, vai lá uma vez por semana fazer uma oração com ele, despachar com ele, etc. Então é isso, o Bolsonaro é alguém que tem essa ideia muito arraigada e que a expressa toda hora. Não que outros não tivessem, tá? Quando começou ali o julgamento do mensalão, me lembro de ouvir do ministro Márcio Tomás Bastos que não daria em nada, porque os ministros eram alinhados e porque haveria vários vícios de forma e o resto é história, né? Houve condenações em massa, ele errou fragorosamente aquela previsão. Eu acho que é uma expectativa que, de alguma maneira, todo presidente tem. Mas o Bolsonaro não só externa isso com uma frequência absurda, como cobra efetivamente dos indicados dele esse tipo de lealdade. Cobrou do Nunes Marques, cobrou do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República e já está cobrando do André Mendonça, isso porque ele nem passou pela sabatina ainda e tem uma dificuldade adicional aí com o Senado, como a gente tem visto. Agora, resumindo, é a percepção de que o enfrentamento não vai levar a lugar nenhum, né? É isso, né, Vera? Ele parece Será que se convenceu? Realmente, parece ter, pelo menos por hora, entendido que ele estava muito acuado, que as instituições existiram, aquela ideia dele de esticar demais a corda, que essa resistência poderia levar à abertura de um processo de impeachment efetivamente, porque alguns partidos estavam migrando para isso, e que o judiciário iria não recuar, mas sim avançar ainda no controle da Constituição, no controle da separação dos poderes, etc. Então, o presidente se viu sem muitos instrumentos para seguir naquela cruzada que ele empreendeu, Bocardi. Ele teve até um respaldo de uma parcela das ruas, uma parcela muito convocada, muito mobilizada, então não corresponde ao conjunto da sociedade. Aquilo o fez ter uma ilusão de poder por algumas horas posteriores aos 2 atos do 7 de setembro, mas a reação em seguida mostrou a ele que ele ficaria mais isolado e que o risco de queda era real, passara a ser real. Então parece que até aqui o presidente ainda está com isso na cabeça, de que se ele esticar a corda, as instituições vão contê-lo. Isso é uma boa notícia para nós. O fato dele estar se mantendo assim tão controlado e pianinho mostra isso, mostra que apesar do impeachment não ter sido aberto, etc., as instituições conseguiram fazer um freio de arrumação naquela escalada que estava muito bizarra. Então, fazer com que isso não faça com que se arrefeçam os controles, que se mantenham os controles, que se mantenham os inquéritos, porque não é porque ele recuou que crimes deixaram de ser cometidos no passado, e que daqui para frente as instituições saibam que qualquer novo avanço tem de ser respondido à altura. José Luciano Magalhães, não sei se sou parente da Vera, só fazendo a árvore, mas devo dizer e sigo ela sempre, perfeita nas suas colocações. É 8-1 ele, é 8-1. É isso aí, parente. Não tenho nenhum parente no Recife, também os Magalhães do ACM também não são meus parentes, mas é um sobrenome mais ou menos comum para quem tem ascendência portuguesa. É verdade. Vai lá, Carol.
Vamos falar de fusão do DEM com o PSL, Vera e Bocardi. É um partido que já nasce... por falar em ACM, desde os tempos de Arena, que virou PFL, agora depois DEM e agora União Brasil, né, com essa fusão com o PSL. Mas esse partido já nasce numa certa crise existencial, Vera, para saber se é bolsonarista e apoia a reeleição de Bolsonaro ou se vira terceira via? E um partido desse tamanho, eu lembro do Kassab, se ele não fica com uma certa inveja também. Não é de centro, nem de esquerda, nem de direita, nem... Sei lá, muito pelo contrário. O que o Kassab tem de vantagem é que quando ele criou o partido dele sem meio ter uma concorrência, né? Então, nesse caso, você junta dois partidos, duas culturas, duas máquinas, duas estruturas, cada uma com interesses diferentes. Então, a gente ainda vai ver aí alguma disputa por espaço nesse novo partido. Como o PSL é o noivo rico aí da relação, né? Novo rico, inclusive, ele está ditando as regras, mais ou menos. Inclusive, o Luciano Bivar vai ficar com a presidência da nova legenda. Semineto, que é o presidente do DEM, deverá ficar com uma vice. Eles falam em alternar, mas quando você conversa com o pessoal do PSL, eles falam, não alternar nada, o comando é nosso, que a gente que tem mais deputados. Só que uma parte desses deputados pode pegar o caminho da roça, né? Porque se o partido optar por lançar um candidato próprio, dependendo do que fizer aí na eleição, muitos deputados bolsonaristas vão migrar para outras siglas e alguns, naturalmente, vão migrar para o partido ao qual o presidente se filiar. Então, essa sigla ainda vai ter uma desidratação de leve a moderada até as eleições. Hoje é o maior partido da Câmara, tem 53 deputados, supera o PT. Até as eleições isso pode mudar. E depois das eleições, aí tende a mudar bastante. Porque é um partido que está anabolizado, né? Não, desculpa, tá anabolizado. Pensando alto aqui contigo. Isso, desculpa. Mas é isso, é para a gente trocar ideia mesmo. Partido que está anabolizado pelos votos dos bolsonaristas. E se esses bolsonaristas não estiverem lá, e se alguns deles, ainda que estejam lá, não repitam a sua votação anterior, tem muita gente que acha, por exemplo, que depois de ter rompido com a família Bolsonaro, a deputada Joyce Hasselmann, deputado Alexandre Frota, não vão repetir aquela votação recorde que tiveram. Então, fica aí a dúvida de qual o potencial eleitoral desse partido. Se ele encolher muito, o fundo partidário, o fundo eleitoral, encolhem junto. Então, é um desafio que eles têm para a próxima eleição. E essa questão de se vão ser bolsonaristas ou se vão ter candidato próprio, ainda está também na mesa de debate. O ACM Neto nega que o partido vá cair no colo do Bolsonaro. Ele fala em estar solto, ou ter uma candidatura própria, ou estar numa outra aliança. Essa aliança dificilmente será com o João Dória, porque o DEM e o PSDB se desentenderam muito nesse processo. Então, tem que ver se eles vão conseguir segurar lá o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é um potencial presidenciável, ou se ele vai mesmo migrar para o partido do Gilberto Kassab, o PSD, que é seu caminho mais provável. E se ele ficar, se ele vai disputar alguma espécie de prévia, se vai ter alguma decisão entre ele e o ex-ministro Luiz Mandetta, que também quer ser candidato a presidente. Então tem aí um longo caminho de discussões. Agora, Vera, não, é porque assim, né, o discurso todo hoje era esse, né? Não, um partido super amplo que representa tanta gente, isso é para atender o povo, a demanda de todos os eleitores e tal, aquele discurso bonito. Mas conta pra gente qual é a real. Qual é a real, Vera Magalhães? Com maior fatia do fundo partidário, essa turma toda, o DEM na sua essência meio perdido, assim, para onde ir. O PSL também, que chegou nessa eleição anabolizada, como você disse, e aí também parece aqueles anabolizantes também que dá aquela bombada toda, mas depois começa a murchar, porque foi essa coisa também meio se desintegrando, assim, um anabolizante que você deixou de fazer a musculação, ele também não funcionou muito, deu uma brochada, assim, o negócio foi meio que se desfazendo e tal. Então, assim, é uma galera meio perdida, sem uma personalidade muito forte, sem um projeto realmente muito claro e tentando se salvar nesta selva que a gente sabe que é para o interesse de próprios deles, não é isso? Assim, dá real, Vera Magalhães. É isso. O que norteia essas discussões de fusão partidária, principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação feita por empresas para financiamento eleitoral,
é essa questão dos fundos. Isso é o que dá a letra do samba ali dessas discussões, Bocardi. E é isso que está por trás dessa fusão. Não é uma fusão principiológica, nem de projeto, nem mesmo ideológica, né? Nesse aspecto, a nova sigla vai ser uma geleia geral. O que eles querem é esse fundo porque é a forma, pelo menos legal, única de financiamento das campanhas. Aquela doação de pessoa física é um negócio que não emplacou no Brasil e é disso que eles dependerão para as próprias eleições. O ACM Neto tem interesse próprio nisso, porque ele vai disputar um cargo no Executivo, vai disputar o governo da Bahia numa situação bastante apertada contra o PT, porque o PT deverá lançar o ex-governador Jacques Wagner, que é um nome forte no interior. Então, ele muito forte na capital, Salvador, e eu vi essa força lá, você conversa com todo mundo na cidade, ele realmente teve uma gestão bem avaliada, elegeu o seu sucessor no primeiro turno, e no interior uma força muito grande do PT. Para fazer uma campanha disso, você precisa de recursos. Então, ele pensou muito na situação dele, pensou na situação do partido que estava perdendo muita gente, então um jeito de blindar essa perda. E o PSL, depois que perdeu o Bolsonaro, o Luciano Bivar também ficou aberto ali para jogo, para negócios. Então é isso, é um casamento de conveniência, como bem me definiram no passado, entre um quatrocentão, né, que é esse antigo PDS, antiga Arena e tal, quatrocentão meio falido, e um novo rico ali que tem o dinheiro para bancar todo mundo. E vamos ver a capacidade de atrair quadros também desse novo partido. Vai disputar um pouco na mesma raia do partido do Kassab, né? Tem o Alckmin aí que não sabe para que partido vai, o próprio Romeu Zema já andou conversando também. Então, vamos ver quem vai conseguir atrair mais quadros, né? Exatamente, vai rolar uma disputa. E o Kassab, ele é justamente uma cria, né, do DEM. O PSD é uma costela do DEM, é uma dissidência ali em 2011, fundada pelo então prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, por discordar de um certo norte que estava sendo dado ao DEM pelo Rodrigo Maia, que era o presidente na época. Rodrigo Maia já saiu, pode ir para o PSDB ou para o próprio PSD, então é isso, está em transe esse quadro partidário brasileiro, como sempre, né? O sistema partidário brasileiro carece de nitidez, carece de projeto ali, de um programa claro, e fica sempre esse vai e vem ao sabor das conveniências do momento. Geraldo Alckmin está sendo sondado por esse novo partido e também pelo partido do Kassab. Você disse bem, ele está mais ou menos na mesma situação do Rodrigo Pacheco. E essa situação de Minas é uma situação para lá de bizarra, Carol. Porque o Rodrigo Pacheco tanto pode ficar no DEM e ter uma aliança com o Romeu Zema, que é o governador, quanto ir para o PSD e ter uma aliança com o prefeito de BH, que é o Alexandre Calil, que deverá ser candidato ao governo pelo PSD. Então, é aquela coisa mais mineira impossível. Você pode estar num palanque ou no outro de adversários e tá tudo certo, tá tudo bem, todo mundo se ama. Improbidade? A Câmara concluiu hoje, né, a segunda votação da lei de improbidade. Eles tinham aprovado, ela foi para o Senado, sofreu uma série de alterações, voltou para a Câmara e a Câmara restabeleceu em alguns pontos o texto que ela tinha votado, em outros acatou as mudanças do Senado, né? Então agora ela vai para a sanção finalmente. Ela muda bastante a lei de 1992, que foi uma lei criada ali na esteira do escândalo do PC e Collor, para responsabilização na área civil de gestores que cometam aí desvios, né, como a própria palavra diz, improbidade. O que essa nova lei faz é restringir o conceito de improbidade. Só podem ser punidos gestores que a Justiça considere que está comprovado que houve dolo no ato de improbidade. Então, não basta você só ferir as leis, ali os princípios básicos da administração pública, ou você só causar algum dano ao erário, precisa estar comprovado que você teve a intenção de fazer isso. Me parece bastante bizarro isso. Tudo bem que existe um certo consenso entre juristas, pessoas sérias, pessoas da área de direito administrativo, de direito civil, de que a lei anterior era ampla demais. Ela pecava pelo contrário, porque aí todo gestor está muito a descoberto
e pode ser processado por improbidade e ficar ali pendurado, etc. Mas o que se fez agora é praticamente uma rota livre para que as pessoas cometam atos de improbidade e não sejam punidas. Até nepotismo, né? O Senado tinha posto uma cláusula mais restritiva em relação ao nepotismo, dizendo que ele fica fora dessa necessidade de você comprovar o dolo, que qualquer nepotismo seria enquadrado como improbidade, e a Câmara tratou de tirar essa ressalva, e o nepotismo, se não tiver dolo no nepotismo, se você não falar, meu filho, eu estou te nomeando para você roubar, nepotismo está liberado. É como muita coisa no Brasil, né, Vera? A intenção é boa, mas quando vai ver na prática, vão botando um monte de jabuti. Tem que comprovar o dolo, aí reduz o tempo da prescrição. Aí para perder o cargo, só se for o mesmo cargo. Se você era prefeito e agora virou governador, pronto, esquece, não perde mais cargo. Quer dizer, vira um Frankenstein, né? Não, eu acho que nesse caso nem a intenção era boa, Carol. Eu acho que essa lei começou a ser discutida já de um jeito bem errado. Porque sendo otimista, então. Um dos seus principais defensores, um dos advogados dessa mudança é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem uma má experiência com a lei de improbidade, porque ele é condenado por improbidade do tempo que ele era presidente da Assembleia em Alagoas. Então ele tem essa lei meio atravessada na garganta. Ele e outros deputados trataram de mexer, assim como outras mexidas recentes feitas pela Câmara, né, e depois pelo Senado em legislações, elas têm também esse caráter meio de retrocesso nas legislações de controle, né? A própria criação do juiz de garantias, na verdade, o que se quer não é uma garantia, o que se quer é cercear, de alguma maneira, o trabalho dos juízes. A própria lei de abuso de autoridade, ela não tinha como seu espírito conter abusos de autoridade, e sim manietar as autoridades, cerceá-las, né, coibir o trabalho de investigação de algumas autoridades. Então, a gente tem aí um momento de retrocesso em várias legislações de controle no Brasil. A música é Junto e Misturado? É isso aí, União Brasil, né? Não é União pelo Brasil, mas é União Brasil, tem meio nome de escola de samba, meio nome de açúcar. Vai chamar de UB? Acho que não. né? Será que vai ter essa quase sigla? Falei União pelo Brasil. Não, mas tem um que é UP, vezes. né? Tem UP. É que não se confunda com UP. Mas tem UP. Ah, bom, tem partido para todo lado. Eu não sei as siglas. União Brasil, não Unidade é um açúcar Popular, escola... UP. Ah, é? É, UP. Ainda bem que é UP, né? Não é Down. Então, a União Brasil nasce aí, todo junto e misturado, e a música mas de hoje chama... Mas se o B tem que ficar União Brasil, hein? Não dá pra... Vai que na pronúncia erra uma letra, vai ficar ruim, hein? Aí não vai virar bom. aquele outro produto lá e aí é ruim. Acho que vão falar união e união só. E vai assim, vai com açúcar e com afeto. Nem tanto afeto. Agora, falando nisso, hein, o que tivemos de mudança de nome e a mudança na política não aconteceu, não. Foi só o nome do partido que mudou. É só retrofit, Rodrigo. Só retrofit? É só retrofit. Caramba, gente. E vai um rap aí, né? Tudo junto e misturado. Aqui tá dizendo aqui, ó, o Edson Alves de São Paulo tá dizendo que é o só bebendo mesmo, é o pub. Partido União Brasil, só pub, só bebendo. Partido Boa, União Brasil. Dessa. Público. Essa foi boa. Tá aí, a galera já começou agora, olha lá. Puxa vida, viu? Vamos ouvir então, Junto e Misturado. Isso aí, eu pensei que hoje só o Estúdio CBN ia ter essa discussão de siglas, que eles estavam discutindo o significado de CDF, aí eu vi a Tati e o Fernando Andrade. Ah, cérebro de ferro, tá certo. É isso aí, exatamente, matou a charada, Rodrigo Bucati. O Matheus aqui, Luke aqui, que tava ouvindo e me contou. É isso aí. Junto e misturado, é lado a lado, ei. Tem muita munição pra quem pensar que acabou. Tamo junto e misturado, a força multiplicou. Criação feita com emoção. Tô aqui, na linha de frente da quadrilha do MV. Eu, Camila, não precisei entrar na fila. Tem mina que não assimila, vai ficar pra trás. Tenho mais, como objetivo rap é meu incentivo. MV Bill e Camila, junto e misturado. E vamos ver se o pub chega à puberdade. Porque do jeito que a gente vê, não dura nada. Fatura aqui e ali, depois já arruma um outro nome. Vamos lá. Isso aí. Valeu, Até Vera amanhã, Magalhães. gente.
Tchau, até amanhã. Até mais.